Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de manutenção de computadores e na aula de hoje nós vamos continuar compreendendo a arquitetura dos computadores. A gente vai relembrar um pouquinho alguns conteúdos da aula passada para poder fixar bem, tá? Então, primeiro, o que significa a palavra computador, né? A palavra computador significa computar e computar quer dizer contar, calcular e contextualizar. Certo? Então, o computador ele trabalha dessa maneira, ele é uma grande calculadora e aí ele trabalha fazendo cálculos, realizando cálculos e através desse processamento desses cálculos, né, ele contextualiza as coisas, né? É a utilidade do computador, certo? Então, o computador significa contar, calcular, contextualizar, conseguir resultados, né? Ou seja, ele auxilia o nosso pensamento. Então, o computador ele é uma máquina indispensável atualmente no mercado de trabalho, em qualquer área da nossa vida hoje, ele se torna indispensável. Quais são as características dos computadores eletrônicos, né? Então, um computador eletrônico ele precisa ter um processador. O processador, na verdade, é a CPU, certo? Deixa eu pegar aqui um apontador a laser. Então, o processador é aquela pastilha que nós já apresentamos lá na sala de aula, né? Bem pequeno, mas com uma grande potência, ou seja, uma grande capacidade para realizar cálculos, certo? Ele precisa de uma memória, porque temporariamente ele precisa armazenar os dados nessa memória para que haja processamento. Ele precisa também dos dispositivos de entrada e saída. Ou seja, aqui é praticamente todo o resto da máquina, né? Monitor, teclado, mouse e os diversos dispositivos que nós temos, né? E esse entrada e saída é designado também aí ao tratamento de dados, né? Ou seja, são eles os responsáveis pela entrada de dados, pela saída de dados do computador. Então aqui a gente tem aí uma válvula. Essa válvula ela faz parte da primeira geração de computadores, certo? Então, no início, essas válvulas eram quem realizavam de fato o processamento. Os computadores eram grandes, né? Aqui a gente destaca o ENIAC. Ele era um computador imenso e ele tinha aí cerca de 19 mil válvulas. E essas válvulas eram o responsável pelo processamento. É daqui também que surge o termo bug, né? Porque o que acontece? Os engenheiros, as pessoas que cuidavam desse computador, constantemente eles tinham que estar procurando problemas, né? Ou seja, às vezes os animaizinhos eles entravam dentro dos circuitos eletrônicos e aí o que acontece? Estragava esse circuito. E aí nesse momento especificamente eles tinham que analisar toda a máquina para descobrir onde é que está o erro, né? Então, quando uma válvula dessa parava de funcionar, todo o resto do computador parava. Então, como um botão, como botões, né? A gente fala o quê? Que se você erra um botão, ele tem que desabotoar todos os demais para poder encontrar aí o erro, né? Então, eles tinham que fazer uma investigação profunda e eles observavam que quando eles achavam, na verdade, ali o erro, eles viam que era porque um animal estava fazendo ali uma casinha, né? Ele estava morando ali naquele local e estava estragando as peças ali naquele local, tá? Então, operar o ENIAC era bem difícil. O computador era para fins bélicos, ou seja, para fins militares. E não era qualquer um que poderia ter o computador, ou seja, ele não tinha nada de pessoal, né? A primeira geração de computadores, ela vem de 1940 a 1950. Antes disso, nós já tínhamos computadores, como considerado computador o ábaco, a máquina de Pascal, o tear das diferenças, a máquina de Turing, que esses equipamentos, essas máquinas, elas foram antes. Mas nós estamos falando aqui dos computadores eletrônicos, né? Essas máquinas, elas eram mais mecânicas, certo? Então, o computador eletrônico, o primeiro ali, ele é operado a válvulas.
Depois nós temos aí a segunda geração, que é o transistor. O transistor, ele substituiu as válvulas, ele era muito mais eficiente, certo? E não esquentava tanto, ele tinha uma velocidade muito maior do que as válvulas. E isso tornou o computador significativamente menor, né? Então, por ele ser bem pequeno, o computador não precisava de um espaço tão grande para ocupar tantas válvulas. Então, a segunda geração é marcada pela presença do transistor. E essa segunda geração ela vai de 1950 a 1960. Eu vou dar um zoom aqui só para vocês darem uma olhada nesse circuito. E o transistor ele operava, né, um circuito aberto e um circuito fechado. E ali criava ali o número binário, né, que era 0 ou 1, certo? Da mesma forma a válvula, né? A válvula, quando ela estava acesa, quando ela estava ligada, ela gerava ali um número 1, número binário 1. Quando ela estava desligada, ela gerava ali o número 0, certo? Então a gente tem que observar isso. Os números binários, eles são ali 0 ou 1, tá? Então nós não temos outro número nesse caso. O computador ele entende apenas zeros e uns. O que torna o computador tão potente e eficiente é, na verdade, a quantidade, né? A quantidade de zeros e uns é que vai aumentar ali o máximo de combinações possíveis. Na terceira geração, nós temos os chips, né? Os chips são nada mais, nada menos um conjunto de transistores que são acoplados num único chip, né? Então aqui a gente tem mais circuitos. O transistor ele era apenas um circuito, então cada transistor tinha um circuito. Mas o chip ele já é um conjunto de transistores, certo? Então ele é uma inovação porque em um espaço bem pequeno eu consigo colocar mais transistores, ou seja, eu consigo fazer um item mais eficiente, né? Por isso que ele tem essas perninhas, muito mais perninhas aí parecendo a centopeia, certo? Então o chip ele é uma grande revolução. E é interessante observar que a partir do transistor nós vamos observar que o investimento não foi em algo novo. O investimento, na verdade, foi em aumentar a potência desses itens, tá? Então a gente deve observar o seguinte, que da válvula para o transistor foi algo completamente novo, certo? Mas do transistor para o chip, na verdade houve apenas um esforço de colocar mais transistores num espaço menor, tá? Ou seja, assim eu tinha um ganho, certo? O transistor foi uma descoberta, como é que a gente pode dizer? Foi algo assim que marcou mesmo a informática, entendeu? É uma grande descoberta. E é interessante que ele nem foi pensado para o computador, tá? O transistor ele foi criado nos laboratórios Bell, na verdade como uma solução para a melhoria dos telefones, né? Ou seja, dos aparelhos telefônicos. E ele foi então embarcado aí nos sistemas de computadores e até hoje o mercado bilionário é de computadores. Por quê? Porque essa quantidade de transistores dentro de um chip vai marcar também a quarta geração, que é o processador, tá? Então na quarta geração nós temos o processador e olha o que acontece. Se vocês observarem esses espaços minúsculos, isso aqui é uma visão ampliada de um processador aberto, tá? Esses vários bloquinhos que a gente está vendo aqui, na verdade eles são invisíveis a olho nu, tá? Isso aqui é uma visão ampliada feita por um microscópio, tá? Aqui nós temos milhares de transistores. Esses bloquinhos aí são milhares e milhares de transistores e nenhum deles encostam, tá, um no outro, entendeu? Então o processador, na verdade, ele tem milhares de transistores. Mas mais à frente nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho da lei de Moore para entender mais como é que funciona esse processador. Então se nós observarmos, o transistor ele vai estar presente agora em todas as partes, tá, dessa evolução. Só que
a ideia é criar esses transistores em maior quantidade e ele é menor e mais ágil, mais rápido, mais eficiente, certo? Bom, a gente também precisa falar do bit, byte, kilobyte, etc. Então a gente viu aí que o número binário ele é composto de zeros e uns, tá? Então no número binário nós não temos outra numeração. Esse binário justamente tem a ver com apenas duas funções, ou ligado ou desligado. Se você observar, a gente usa a analogia de uma tomada, né? De um botãozinho aí da tomada, onde eu posso ligar ou desligar, eu não tenho outra função. O bit, ele é a menor unidade possível, ou seja, o 1, por exemplo, ou 1 ou 0, tá? Na computação, tanto o 1, que é um byte ligado, ou o 0, que é um byte desligado, ele tem a função importante, tá? Ou seja, nós temos bytes ligados combinados com bytes desligados para poder ter aí uma combinação possível que vai gerar um caractere, que vai gerar uma letra, enfim. Então, o 0 é um byte desligado, o 1 é um byte ligado. Aqui nós temos a representação do A e do B. Então, o A é 01, 00, 00, 01. O B é 01, 00, 00, 10. Então, quando você digita um A ou um B lá no teclado do seu computador, e ele aparece lá no Word ou um bloco de notas, o que foi inserido, na verdade, no computador foi esse número aqui, ó. O processador ele entendeu essas numerações aqui. Porque como o processador ele entende tudo como zeros e uns, essa é a linguagem dele, certo? Então ele tem aí as combinações possíveis de caracteres, de cores e etc. Na verdade, tudo que você está vendo na sua tela nesse momento, nos frames desse vídeo, são na verdade milhares de bytes, né? de combinações possíveis aí de zeros e uns, tá? Bom, vamos observar aqui. Um byte é como se fosse essa maçã, né? Uma maçã sozinha. Um bit, perdão. Um bit é como se fosse uma maçã sozinha, tá? E um byte? Um byte é como se fosse um conjuntinho de 8 maçãs, tá? Então, todas as vezes que eu tiver 8 maçãs, eu tenho um byte. Logo, 8 bits é igual a 1 byte, certo? Então, esse bloquinho aí. A gente está usando essa analogia para melhorar aí o seu conhecimento, né? Sua compreensão disso, certo? Então, todas as vezes que eu tiver um conjuntinho de 8 bits, eu tenho 1 byte. Essa ideia é justamente para a gente economizar nas palavras também. É mais ou menos assim. Imagine que eu queira uma certa quantidade de pães, mas eu não sei qual a quantidade. E aí eu falo assim, olha, vá ao mercado e compre 1 quilo de pão. Então, a funcionária do mercado ela vai colocar uma certa quantidade de pães no pacote e a máquina vai pesar 1 quilo. Então, vamos dizer que 1 quilo seja o equivalente a 30 pães, certo? Mas como eu não sabia, por se tratar de uma contagem, um número, enfim, eu falei, traz 1 quilo de pão, vai dar certo, entendeu? Então a gente fala às vezes meia dúzia de alguma coisa, ou uma dúzia, entende? Então na informática funciona do mesmo jeito. Esses termos de byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, são na verdade medidas de peso de dados, tá? Eu usei uma analogia com os itens que a gente compra, mas no computador, na verdade, é como se esses dados eles fossem pesados, certo? Ou seja, é um quantitativo de dados que vão ser armazenados, certo? Então, eu tenho aqui 1 kbyte é igual a 1024 bytes, que é igual a 8.192 bits. Por quê? Para eu ter 1 kbyte, eu tenho, na verdade, 1024 bytes, né? E esses 1024 bytes, na verdade, são 1024 bloquinhos de 8 bits.
Lembra que 1 byte é igual a 8 bits? Então 1024 vezes 8 igual a 8.192 ou 128 blocos de 8 bits. Tá? Então a informática ela vai trabalhar com essas numerações. 1 megabyte, ó, ele já é 1024 kbytes, que dá o igual a 8.388.608 bits. Então veja que de 1 mega para 1 kbyte já evoluiu bastante, né? Então na informática, a cada medida de megabyte, gigabyte, vai ser uma evolução imensa. E assim por diante a gente vai fazendo esses cálculos. Eu tenho aqui então uma amostra da precisão aí dos valores, né? Então eu tenho 1 kbyte igual a 1024 bytes, é igual a 2 elevado a 10 bytes. 1 megabyte, 1024 kbytes, é o anterior, igual a 2 elevado a 20. Então, o que vai mudar aqui, ó, é o expoente, né? A base, ela é sempre 2, porque nós estamos falando aqui de binários, lembra? De zeros e uns, então a base é 2. 1 GB igual a 1024 megas, que é 2 elevado a 30 bytes. 1 terabyte igual a 1024 gigas, 2 elevado a 40, certo? E a gente utiliza esse modelo aqui, ó, kbyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Mas o petabyte, o exabyte, o yottabyte, essas nomenclaturas aqui, elas não são vendidas assim no mercado, né? Ou seja, você não pode comprar, você não tem condições aí, não vai encontrar no mercado um notebook que tem um HD de 1 yottabyte, por exemplo, ou até mesmo 1 petabyte, né? Essas medidas, na verdade, são a união de vários HDs, né? Então, os servidores são colocados diversos HDs ali. Então, por exemplo, quando eu tenho um servidor com 1024 HDs de 1 tera, eu tenho automaticamente 1 petra, porque as máquinas conseguem unificar esses HDs, né? Ou seja, elas conseguem alocar espaço e utilizar como se fosse um HD gigante, tá? Isso é muito comum em servidores, é muito comum aí nesse formato aí de trabalho de servidores, né? Ou seja, a gente faz aquela pergunta, né? Como é que o YouTube guarda tantos vídeos, né? Como é que a internet tem tantos arquivos, tantas coisas, né? Então os servidores, eles são equipados com diversos HDs que vão sendo alocados e ali vai aumentando o espaço. Então aqui na verdade existe, mas não em um HD único, né? Não que nós conheçamos. Aqui a gente tem um modelinho deixa eu passar aqui um modelinho de como fazer o cálculo. Aí eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, né? Então eu tenho aqui 2 elevado a 20, é um valor em megabyte. Eu tenho aqui então o valor de 1024 kbytes, né? Que seriam aí as letras, ou seja, nesse valor aqui eu consigo aí 1024, esse valor em letras, né? E se eu quiser descobrir os bytes, já que cada letra tem 8 bytes, eu venho aqui, ó, e tenho o valor em bytes, certo? Aqui, pessoal, eu resolvi colocar para vocês como é que funciona esse procedimento aí dentro do circuito, né? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, e a gente vai perceber o seguinte, ó, que nós temos aqui as unidades de medidas sempre em zeros e uns, tá? Aqui ela vai mais rápido, entendeu? Então, tenho aqui 0, 1, 0, 1, tá vendo? 1, 0, 0, 1. Claro que aqui está num movimento uniforme, porque isso é uma imagem, né? Esses números dentro do processamento, eles vão acontecer de acordo com o que está sendo processado, certo? Mas assim acontecem as combinações dentro do circuito. E aqui, obviamente, o resultado na área do sistema, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a imagem de um garotinho digitando. Aparentemente ele está fazendo o trabalho dele,
da escola, ou seja, ele não está nem observando o que de fato está acontecendo lá dentro do processador. E aqui do lado a gente tem um modelo de como que o processador receberia, né? Como é que ele trata as informações que o usuário está passando para ele. Então observe que é sempre zeros e uns, né? E aqui do lado estaria se formando aí os caracteres que ele está utilizando, entendeu? Então é mais ou menos dessa forma que funciona aí a tabela de processamento de dados dentro do processador, certo? As unidades, né, do processador trabalhando e salvando arquivos dentro do HD. Veja que o usuário ele não está nem percebendo isso, né? Mas isso é só para a gente observar como é que funciona a linguagem dentro do computador, certo? Os principais tipos de computadores que nós conhecemos hoje são esses. Eu vou passar aqui tudo para a gente já ir falando. Então nós temos aqui os grandes servidores, ou os mainframes, que são aí as máquinas responsáveis pelos data centers, navegação na internet. Isso aqui não é uma máquina sozinha, tá? Aqui é um armário e dentro desse armário eu tenho vários computadores, tá vendo? Eu consigo colocar vários computadores organizadinhos e eles estão ligados, eles estão conectados entre si, compartilhando processamento, compartilhando espaço e etc. Tá? É bem diferente de antigamente, quando um computador é realmente muito grande, né, por conta do espaço. Nós temos aqui, além do mainframe, eu tenho aqui o personal computer, ou seja, computador pessoal. Eu tenho aqui também os computadores portáteis, ou seja, notebooks, né, tablets, celulares, tudo isso são computadores, tá? Então é interessante observarmos isso. Bom, falando um pouquinho do software, o software ele também tem as suas gerações. A primeira geração dos computadores surge aí em 1940 e durou até meados de 50. Nós já vimos isso agora há pouco, né? Nas gerações aí do hardware. Mas aqui a gente tem a criação do ENIAC. Uma vez que eu desenvolvo um computador eletrônico, eu preciso também de uma linguagem de programação, de algo que opere esse computador, né? Então o ENIAC ele é criado, mas eu vou precisar também de uma linguagem de programação, algo que faça esse computador funcionar e produzir algum resultado. Nós devemos observar o seguinte: o hardware sem o software, ele não é nada, é apenas um monte de parafernália. O software sem o hardware também não é nada, porque o software ele se hospeda no hardware. Ou seja, eu preciso de uma máquina para poder fazer funcionar o meu software, tá? Então é interessante observarmos isso. Na segunda geração, que vai de 1950 a 1960, nós já temos aí alguns sistemas operacionais, né? Como o Fortran. O Fortran é uma linguagem de programação bem antiga, certo? Aqui tem o código do Fortran 93. Aqui embaixo nós temos os cartões perfurados. Olha como funcionava, né? Então tá vendo que eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho uma fila de números. E ele marcava as numerações de acordo com os resultados. Literalmente era um imitador do ábaco, né? Ele tinha os números e ele ia marcar literalmente como se fosse um ábaco, certo? Então aqui é o resultado de um cálculo lá no Fortran, né? Veja que é até difícil decifrar hoje para a gente, né, isso aqui. Mas era muito importante para quem operava, eles conheciam bem e sabiam o resultado, certo? Nós temos aí a terceira geração também dos sistemas. Aqui a gente já tem uma tela, né? Um resultado em tela mais consistente. Ou seja, a partir daqui a gente já tem os comandos, a gente já consegue abrir os dispositivos, aliás, o texto, essas coisinhas a gente já consegue salvar.
Essa tela aqui é uma tela do Unix, um primeiro sistema operacional criado, né? E ele era, na verdade, em modo texto, ou seja, essa telinha cheia de comandos. E ele operava, claro, os processadores, né? Isso aqui já era um resultado da evolução também dos processadores. É interessante observar que para que o nosso software adquira gráficos excelentes, os nossos processadores também precisam ser bastante potentes, tá? Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui da lei de Moore. E aqui novamente eu coloquei ao fundo o circuito de um processador maior para que vocês observem. Na verdade, mais uma vez eu digo a vocês, isso é invisível a olho nu, porque se você olhar aqui no cantinho da tela, é como se fosse esse processadorzinho que cabe na sua mão, só que ele tem milhões e milhões de transistores aqui dentro, certo? O que é a lei de Moore? A lei de Moore é uma lei, né, que diz que a cada 2 anos o processador ele dobraria ou triplicaria, né, a quantidade de transistores dentro dos processadores. Então em 70 ele começou ali com 1000 transistores, ali já na década de 80 ele tinha, aliás, ainda na década de 70 ele tinha 10.000 transistores incluídos nessa mesma pastilha, né, pequena. Já na década de 80 nós temos aí 100.000. Já ali em 90 nós temos 1 milhão, né? Entre 90 e 2000, 10 milhões, 100 milhões, e em 2007, perdão, nós já temos aí a marca de 1 bilhão de transistores. Entende? Então, quanto mais transistores dentro do processador, mais potência, mais gráfico, mais velocidade ele vai ter, entende? Então, como é que eu consigo colocar esses transistores dentro desse processador e o processador continua bem pequeno? É praticamente uma nanotecnologia, né? Ou seja, eu não aumento o processador, eu na verdade diminuo o transistor e faço com que cada vez, quanto menor esse transistor, mais potente ele fica. Entende? Então são milhares e milhares e milhares de pequenos transistores. Se em 2007 nós temos 1 bilhão de transistores, enquanto eu estava realizando a pesquisa, a Intel ela estima que até 2030 ela quer colocar 1 trilhão de transistores dentro de um processador. Isso tudo para acompanhar a evolução do software. Tá? Os softwares hoje eles estão cada dia mais potentes, né? Eles estão cada dia mais o gráfico está cada vez mais aperfeiçoado, e quanto mais gráfico, quanto mais potência, mais coisas esse software tem, mais o processador sofre. E é por isso que o processador ele vai precisar de mais transistores, mais potência para poder responder aí essa demanda do software, né? Bom, o software ele também sofre alterações significativas, né? Então aqui, por exemplo, nós temos aí o prompt de comandos do MS-DOS, né? Nesse prompt as coisas todas funcionavam por aqui na tela do computador, certo? Então digitavam comandos, a partir daqui eu abria o editor, eu fazia cópias, criava pastas, mas era tudo nessa tela escura. Com o tempo, a Microsoft e as outras empresas também criam uma interface gráfica, ou seja, algo mais bonito. E é essa interface gráfica que faz o sistema ser mais pesado, tá? Então é necessário observarmos isso. Quanto mais o sistema é colorido, quanto mais funcionalidades, mais facilidades em termos de interface o sistema tem, mais processamento, mais recursos da máquina ela vai precisar, né? É por isso que os processadores também vão nessa carreira. Bom,
Hoje, nós já temos aqui, ó, hoje não, né, que isso aqui é bem antigo. Nós tínhamos ali o Windows 98, ó, já bem colorido, né. No Brasil nós tivemos aqui o Chromium, né, que infelizmente não foi para frente, mas observe que ele já era bem coloridinho também. O Mac, ó, tá vendo aí a versão do Mac? Ainda lá de 2001, né? Ali no ano de 2001, 2002. O Windows XP, né? Ali também, em 2001, a gente não colocou aqui. Mas observe que toda essa quantidade de gráficos necessitam de recursos da máquina, tá? Então é interessante observar que com a evolução do sistema operacional, nós temos também a evolução da máquina, certo? Pessoal, antes de fechar a nossa aula de hoje, nosso resumo aí da aula que a gente teve lá no Instituto, eu quero novamente repassar os dispositivos de entrada e saída, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui diversos dispositivos, tenho aqui um mouse, eu tenho uma impressora, uma multifuncional, um monitor touchscreen, webcam, o mouse, eu tenho aqui um headset, caixas de som, microfone, mouse e o monitor, né? São mais alguns exemplos. E a gente vai observar aqui então o pendrive em out ou I/O, né? O pendrive, ele é um dispositivo de entrada e saída, como eu já havia ensinado para vocês. Todo dispositivo de armazenamento é um dispositivo de entrada e saída, de armazenamento interno, né? Externo, perdão. Por quê? Porque com ele eu consigo copiar coisas, retirar coisas e colocar em outros computadores, etc. A impressora é um dispositivo de saída, a impressora comum, porque ela só consegue retirar dados no papel. A multifuncional, como ela tem a função de scanner, ela é um dispositivo de entrada e saída. O monitor touchscreen, ao mesmo tempo que eu vejo as informações na tela, eu também consigo manipular as informações com meu dedo. Eu insiro impulsos, eu insiro dados, né, por esse monitor. A webcam é um dispositivo de entrada, ela captura imagem e sons. O mouse também é um dispositivo de entrada, ou seja, ele coloca pulsos dentro do computador. O monitor comum, aquele que não é touchscreen, é um dispositivo de saída. O teclado é um dispositivo de entrada, ou seja, cada tecla que eu aperto entra dados ali no computador. O microfone é um dispositivo de entrada, ou seja, a minha voz, né, entra aí dados no formato de áudio. Nós temos dados em diversos formatos, tá? Imagens, vídeos, documentos, áudios, fotos, né? Enfim, nós temos aí diversos formatos de dados, tá? Um dado não necessariamente precisa ser um texto, tá bom? Qualquer coisa, qualquer item que possa ser processado, seja no formato de vídeo, de imagem, de som, não importa, ele é um dado e ele gera informação também. A caixinha de som é um dispositivo de saída, ou seja, por aqui sai o áudio. E o headset, ele faz os dois, né? Ele tem aqui um fone de ouvido e um microfone ao mesmo tempo. Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí pela compreensão. A gente está terminando mais essa aula de fixação, porque semana que vem a gente já vai para a parte prática, né? E aí eu preciso que vocês estejam bem entendidos dessa parte, e eu espero que vocês estejam aprendendo. Um abraço e até a próxima aula.